Olá pessoal, continuando a nossa aula. Como a gente mencionou na última aula, a gente tem aí um processo bem legal de como a gente pode melhorar a nossa interface, mas a gente também tem que pensar que a gente não pode remover demais. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês que é um elevador, foi criado na Apple, esse elevador ele não está mais funcionando, né, exatamente porque a usabilidade dele não foi boa. Então, como é que ele funcionava? Eu tinha aqui uma série de andares, e para eu ir de um andar para o outro, eu tinha uma setinha aqui em cima, um botão, onde eu apertava esse botão. Então, por exemplo, se eu estava no andar 1 e queria ir para o 3, eu apertava esse botão aqui, ele ia para o 2. Se eu quisesse ir para o 3 agora, eu apertava esse botão de novo e ele ia para o 3. Então, eu não conseguia controlar para qual era o meu destino final. Eu tinha que ir pulando de andar em andar. Ao mesmo tempo que você deve facilitar para o usuário, removendo coisas desnecessárias, os usuários eles gostam de estar no controle. Então você precisa dar a quantidade de funcionalidades relevantes para que o usuário se sinta ali no controle naquele momento. Então, o destino final desse elevador foi ser removido. Eles tiraram porque os usuários ficavam frustrados exatamente por conta disso. Era simples demais e os usuários eles gostam de estar no controle da situação. Como eu mencionei, as pessoas elas querem estar no controle. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, nós temos uma quantidade limitada de coisas que eu posso escolher. Quando essa quantidade de coisas ela é limitada, os usuários eles ficam mais felizes. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui 16 sabores que eu posso escolher. Então eu olho e vou gastar um tempinho analisando, mas não é muito tempo, porque eu só tenho essa quantidade específica de sabores. Agora, quando eu olho para a lista de sabores dessa sorveteria, são 900 sabores. Eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu me sinto bem frustrado e o meu pensamento é: nossa, eu vou ter que gastar um tempo aqui para escolher o sabor que eu gostaria de consumir. Então, os usuários eles ficam contentes com uma quantidade limitada de escolhas. Por quê? Essa quantidade muito grande de escolhas, ela remete a trabalho. Então, por exemplo, quando nós temos uma ferramenta de software e o usuário precisa de configurar um monte de coisas para poder utilizar o software, a tendência é que o usuário ele fique frustrado com relação a essa atividade que ele precisa fazer. Em alguns casos, ele simplesmente desiste e vai embora. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para que o usuário ele não desista de utilizar o nosso software, o nosso sistema. Quando a gente fala também sobre informação que você exibe, que você entrega para o usuário, é importante que você reflita bastante, por exemplo, em diversos textos que você vai colocar dentro do seu sistema. Então, por exemplo, quando eu estou lá numa tela e eu coloco um botão chamado enviar, né, eu estou dizendo que eu vou enviar, mas eu vou enviar o quê? Que tipo de coisa que eu estou enviando? O usuário, normalmente, ele não tem essa consciência que ele está interagindo com um sistema que fica lá num servidor, né? Do lado de cá, ó, eu tenho um nome mais intuitivo. Então, ó, criar minha conta. Então, desse lado aqui, a ação ela está clara, né? Ela diz claramente o que eu vou fazer. Eu vou criar a conta caso eu clique nesse botão. Então, muitas vezes, só de você trocar um texto de um botão, você já leva o usuário para uma experiência muito melhor. Quando vocês vão apresentar informação, de novo, é importante vocês verificarem se aquilo realmente é necessário. Então, eu trouxe aqui para vocês um site de um e-commerce, né, de uma ferramenta de vendas, e eu tenho aqui diversas informações que talvez não precisassem estar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, informações de o que achou, né? Eu amo, eu quero, eu tenho. Compartilhe, Facebook, Twitter. Será que a gente quer vender o produto
ou a gente quer exibir essas informações aqui que talvez não sejam relevantes para mim. Eu tenho aqui, ó, informações de preço, elas estão dispersas, né? Eu tenho um preço aqui, eu tenho um outro preço aqui, me parece que elas são diferentes. Eu compro aqui, então eu não compro por esse lado aqui, via boleto. Eu tenho aqui uma lista de casamentos. Poxa, quantas vezes as pessoas entram nesse site para utilizar essa funcionalidade de lista de casamento? Ou melhor, esse produto ele está presente em alguma lista de casamento para ter esse botãozinho aqui? Então são diversas informações que talvez não sejam necessárias. Aqui eu tenho uma outra avaliação, então tem avaliações aqui, eu tenho avaliações aqui também. A gente poderia reformular esse site e remover algumas coisas, para quê? Para que o usuário encontre realmente o que ele quer, que seria o quê? Provavelmente a maioria dos casos nesse site é fazer uma compra de um equipamento desse aqui. É importante também, evite os erros antes que eles aconteçam. E aqui eu trouxe para vocês o exemplo do Twitter, ele já até aumentou a quantidade de caracteres, né? Aqui no caso, ó, quando o usuário ele passa da quantidade de informações que ele poderia colocar nesse Twitter, o sistema ele fica em vermelho e ele não deixa a pessoa nem clicar aqui. Então é como se ele já estivesse evitando que o usuário fizesse aquela ação. Então ele já está dizendo para o usuário, olha, você está fazendo isso aqui e não está legal. Prevenção de erros na busca do Google, o Google já vai completando para a gente, né? E aí evita que a gente erre ali na busca e já venham os resultados mais interessantes, talvez, no primeiro resultado. Uma outra coisa muito interessante também que as empresas notaram é o cadastro nas ferramentas para você fazer uma compra. Muitas vezes a gente quer fazer uma determinada compra em um site, mas a gente só quer comprar aquilo ali, a gente não quer virar cliente daquele site. Com isso surgiu o que eles chamam de guest checkout, que é o checkout, né, a compra, sem você precisar criar um usuário. Então você vai precisar, claro, informar alguma informação, por exemplo, algum e-mail para que aquela empresa possa manter o contato com você, né, mandar informações de entrega, né, e tal, mas você consegue comprar sem ter que preencher aquele monte de informação sobre cadastro, né, sobre informações que para uma compra pontual não seriam necessárias de serem realizadas. É muito interessante nesse aspecto porque na Amazon eles tiveram um aumento gigantesco de vendas quando eles trocaram, né, esse botão de cadastre-se, né, o cadastro, por um botão de guest checkout, que é o que eles têm lá de continuar comprando. Então, lá, esse fluxo de cadastro passou a ser opcional. O aumento de vendas desses caras, quando eles fizeram isso, foi de 300 milhões de dólares, só para vocês terem uma ideia. E aí, por que eles fizeram isso? O que eles levaram a eles a tomarem essa iniciativa? É que novos clientes viam o cadastro como uma forma de aumentar a base de marketing deles. Então, as pessoas não queriam se cadastrar. Muitos deles não lembravam o e-mail e a senha que estavam cadastrados no sistema. E aí, por um motivo ou outro, desistiam daquela compra. 45% deles tinham mais de um cadastro na loja. Então, eles não sabiam qual era o cadastro. Muitos deles acabavam fazendo o cadastro de novo, né? Só para vocês terem ideia. Essa história é contada aqui no site do Jared Spool. Nós temos aí um exemplo claro de uma ferramenta que veio, aonde já existia um monte de ferramentas nesse mercado, que é o WhatsApp. Exemplo de ferramentas que já existiam, o ICQ. Não sei se vocês chegaram a utilizar essa ferramenta de troca de mensagens, mas o WhatsApp ele veio com uma funcionalidade, né, com uma facilidade de uso tão grande que ele, mesmo existindo diversas outras ferramentas já disponíveis no mercado, ele ganhou mercado mesmo com essas diversas outras ferramentas, para vocês verem o quão importante é a usabilidade, né, a experiência do usuário dentro de um sistema. Por fim, pessoal, teste de usabilidade ele não precisa ser muito complexo, né? Você pode começar, por exemplo, usando o seu próprio sistema, sentando do lado de alguém e vendo essa pessoa utilizar o seu sistema. Pelo menos
durante o desenvolvimento e na entrega final, você pelo menos use o seu sistema e sente do lado de alguém para ver essa pessoa utilizando o teu sistema. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.